Um dos temas mais desafiadores no ambiente de trabalho é a discriminação. O assunto, apesar de delicado, precisa de uma grande atenção das empresas em geral. Sobre os cuidados que os empregadores devem ter na gestão de pessoas, até para que não manchem a própria imagem no mercado, eu converso agora ao vivo com o professor Bruno Freire. Professor, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal do Empreendedor, primeira edição. Bom dia para você. Bom dia, eu agradeço o convite, é um prazer estar aqui participando desse programa Empreendedor. Prazer é nosso em te receber aqui para esse bate-papo tão especial, professor. Professor, você acredita que as empresas elas têm dificuldade em contratar pessoas com mais de 50 anos? Sim, infelizmente nós vivemos num país que existe um preconceito realmente com pessoas de idade mais avançada, né? Mas a Justiça do Trabalho está atenta, né, para esse tipo de discriminação e as empresas precisam se adequar, né, a esse novo contexto de inclusão de todo tipo de pessoa e a vedação pela Constituição Federal de qualquer tipo de discriminação, o que inclui a discriminação por idade. Professor, 57% da força de trabalho brasileira terão aí mais de 45 anos em 2040. As empresas estão se preparando para esse cenário? Realmente, esse é um dado estatístico importantíssimo, né? Nosso país está envelhecendo, né? E as empresas precisam estar se adequando a essa nova realidade, né? Adequando aí os seus postos de trabalho para as pessoas com mais idade sem realizar qualquer tipo de discriminação, né? Aliás, acho que a pessoa com mais idade, a pessoa está mais experiente, né? Está mais madura, então não justifica, né? Fora algumas situações excepcionais, né, de determinadas funções, esse tipo de discriminação com pessoas de mais idade, né, esse preconceito com pessoas de mais idade. Isso não é inadmissível, né? É verdade, professor. Inclusive, o Tribunal Regional da 2ª Região julgou um caso recentemente de uma colaboradora acima de 64 anos, né, que foi aí sofreu um certo tipo de preconceito, discriminação por parte do seu supervisor. Você acredita que essas organizações, elas ainda, as empresas brasileiras, elas apresentam algum tipo de preconceito, discriminação contra pessoas com acima de 50 anos, por exemplo? Sim, ainda existe e, como foi citado, a jurisprudência, a Justiça do Trabalho está atenta a esse tipo de situação. Então, os empresários precisam ter um cuidado, não há somente decisões de tribunais regionais do trabalho, mas já inclusive decisão do Tribunal Superior do Trabalho que determina a reintegração de empregado que foi demitido por preconceito com idade, né? Então, esse tipo de discriminação, esse tipo de rescisão do contrato de forma discriminatória por idade avançada, pode ter consequências para o empresário. O empresário deve ter um cuidado, porque a jurisprudência, não só dos tribunais regionais do trabalho, mas também do próprio Tribunal Superior do Trabalho, já tem trazido aí uma série de consequências. Não somente a reintegração, a determinação de reintegração daquele empregado que é demitido de forma discriminatória por idade, mas também a aplicação de multa e indenizações por danos morais. Então, os empresários, aí as empresas precisam estar atentas para evitar esse tipo de conduta, pois ela traz muitas e graves consequências na Justiça do Trabalho, fora a imagem da empresa que restará aí prejudicada com esse tipo de comportamento discriminatório. Professor, falando desses cuidados, o que é que o empregador, o empreendedor, ele deve estar atento, fazer aí na gestão das pessoas, na contratação do pessoal, para que ele de fato não incorra em um crime ou em uma discriminação? Ele deve estar atento com seus funcionários, né? Trazer o tema dentro da regulamentação da empresa, ter políticas de inclusão social em todos os sentidos, o que inclui pessoas com idade mais avançada, né? Uma orientação muito grande para os seus gestores e políticas e práticas aí que não tragam nenhum tipo de discriminação, o que inclui também a discriminação por idade, né? Ou seja, Então, pode seguir, professor. É preciso não só estar no papel, né, dentro de sua regulamentação, nos seus acordos coletivos e convenções, mas também na prática diária, né? Não adianta estar só no papel e o empregador não praticar, né? Precisa ser uma realidade,
né, de forma que ele evite aí qualquer tipo de repreenda da Justiça do Trabalho ou do Ministério Público do Trabalho, que podem estar aí trazendo inúmeras consequências jurídicas para esse tipo de comportamento discriminatório em relação às pessoas com mais idade. Além dessas políticas públicas de discriminação, contra a discriminação, né, professor? É importante também que as empresas, os empreendedores, eles se atentem até mesmo a criar uma própria ouvidoria interna, né, no ambiente ali de trabalho, né? Com certeza, esses canais aí de denúncia, né, de ouvidoria, de ouvir as pessoas, de estar aberto, né, às críticas, sempre tem trazido muitos resultados, né, porque a empresa precisa se adequar à realidade legislativa, né? A Constituição veda qualquer tipo de discriminação veementemente, a legislação trabalhista da mesma forma, a jurisprudência trabalhista está atenta e tem trazido aí uma série de consequências, inclusive determinação de reintegração de empregados que tenham sido demitidos de forma discriminatória por idade. Então, a empresa precisa se adequar a essa nova realidade, né? Sob pena de sofrer as consequências aí que sua conduta possam trazer, né? Consequências de todo tipo e das mais negativas possíveis, né? Fora a questão humana, né? Que a gente precisa ter um viés humano aí, de qualquer empreendedor precisa estar atento com essas questões de inclusão social, o que inclui essa preocupação com o etarismo, né? Com certeza. Professor Bruno Freire, ele que também é advogado trabalhista, quero agradecer aqui a sua participação ao vivo conosco no Jornal do Empreendedor, primeira edição. Ok, muito obrigado, foi um prazer participar, eu sigo à disposição aí de todos. Um bom dia e ótimo trabalho.